Um abraço para você, boa noite, está no ar o PUC TV Esportes, com muita informação do nosso futebol goiano, também vamos trazer informações do futebol nacional, e também a Champions League. Hoje ficaram definidos os últimos 2 classificados para a fase quartas de final. Muita informação, muita opinião e, é claro, a sua participação no PUC TV Esportes, o programa mais democrático de Goiás. Tudo bem, Dante Keller? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, amigos. Boa noite, professor Jean. Tudo bem. Uma rodada que define aí o quadrangular, né? O próximo companheiro de Goiás, Atlético, e também de Anapolina, e o companheiro do Vila Nova para disputar a segunda divisão do ano que vem. 3 times aí na disputa e vejamos quem vai ficar aí ao lado do Vila. Tudo bem, Jean Damas? Boa noite, André. Uma noite abençoada para você de casa. A chapa vai esquentar, viu, André? Jogos emocionantes, rodada decisiva para muita gente. O Goianésia dentro de casa buscando a vitória a qualquer custo. O Craque correndo ainda um certo risco de rebaixamento. Também vai buscar a vitória diante de um Goiás reserva, porém forte. E aí, o jogo do apagar das luzes. O jogo da tristeza, o jogo da despedida do Vila da primeira divisão do Goiano. Possa voltar lá na frente, mas hoje enfrenta o Grêmio Anápolis, com o Grêmio Anápolis sendo favorito, André. Enfrentando hoje o Grêmio Anápolis, o Vila Nova faz seu último jogo na primeira divisão e o próximo na primeira divisão, se subir no ano que vem, eu acredito que suba, vai ser em 2016. Estamos em 2014. O Vila disputa a segunda divisão em 2015 para voltar em 2016. O prejuízo é muito grande. O prejuízo é muito grande. O prejuízo realmente ele é muito grande, mas não resta a menor dúvida. É o melhor caminho para que se faça uma limpeza no clube, para que se acabe de vez com essa ganância para pegar o cargo no Vila Nova, que é uma coisa impressionante. O Vila Nova sempre viveu desses problemas, de ganância para chegar ao cargo, para que se possa fazer parte de todas aquelas facilidades que se encontra por ali. Vamos mostrar aqui os jogos do campeonato, até quero a participação da galera, você participando pelo WhatsApp e também pelo Torpedo, no nosso número que vai aparecendo aí na tela, você apontar, na sua opinião, qual será o último classificado, se vai ser o Trindade ou o Goianésia, e qual vai ser o último rebaixado, se vai ser o Anápolis ou o Grêmio Anápolis, né? Ou o Craque. Ou o Craque, né? Craque. Desses 3 vai um. O Anápolis está com 13 pontos, os outros 2 com 14. Isso. Os outros 2 com 14. Está ali encostadinho. Se os 3 tiverem o mesmo resultado, o Anápolis vai, né? Então vamos aqui aos últimos jogos da primeira fase do Campeonato Goiano. Goianésia contra a Aparecidense. Qual é o palpite de vocês? Para mim vai dar Goianésia. O Goianésia vencendo, ele se classifica, né? Sim, ele classifica. Se vencer, né? Se não vencer, já está garantido o Trindade. Trindade. O Trindade não joga na rodada, Não joga. O resto é pro Trindade mandar uma mala branca para a Aparecidense, né? E eles adoram. Trindade? Aparecidense, todo quem mundo gosta gosta. de dinheiro. Tem eu que sou bobo, gosto. Vem cá, mas você já imaginou quanto pode custar aquela derrota de 5 para o Trindade? Pode custar caro aquilo ali, hein? Perder de 5 com a cara limpa, hein? Morrer na praia. O Anápolis joga contra o Atlético, o que dá? O melhor jogo da rodada. O melhor jogo da rodada. O melhor mesmo. O Anápolis já mostrou alguns relances de uma equipe que pode mostrar um bom futebol. Foram poucos, mas mostrou que pode. Por aquilo que tem de vontade o Anápolis, por aquilo que jogou na última rodada, André, e por aquilo que o Atlético vai poupar de jogadores e ainda não é um time que se tornou uma sumidade no campeonato, para mim vai dar Anápolis. O Craque joga contra o Goiás. O Craque acaba tendo uma chance um pouquinho maior de se salvar nesse jogo, mas ele vai jogar com os reservas do Goiás, que talvez ainda seja a melhor equipe do campeonato. Talvez essa equipe de reservas do Goiás ela possa ser considerada. Eles treinam junto todo o coletivo. Se é o time reserva, é o time que enfrenta o titular.
Então eles treinam junto, todo coletivo. Eles têm um certo entrosamento, vontade de chegar ao titular, a ser titular. Então, mesmo sendo um time de reserva, para mim é o melhor do campeonato ainda. Para mim o Goiás é favorito, e aí já vou emitindo a minha opinião, para mim o craque vai ser rebaixado ao lado do Vila Nova. Vai? Vai. O Vila Nova joga contra o Grêmio Anápolis. Grêmio Anápolis, favorito. Favorito? Não, eu acho que o Vila Nova, ele passa a mostrar o potencial desses jogadores que chegaram e do que o Vila pode ser com um novo técnico. Eu acredito que o Vila possa começar a deslanchar. Então vamos mostrar agora a classificação do campeonato, antes dessa última rodada da primeira fase. No grupo A, o Goiás lidera com 33 pontos, o Atlético tem 22, o Trindade tem 20, o Craque tem 14, o Anápolis tem 13 pontos. Por enquanto, nesse momento, são 3 times classificados do grupo A, né? Sim, serão, né? Não. Se o Goianésia ganhar, vai ser dois de contra cada. dois. Anapolina, primeiro 21, Goianésia 18, Aparecidense 17, Grêmio Anápolis 14, Vila Nova 10 pontos. Para você disse o último rebaixado, na sua opinião, vai ser o Craque. Para você, Dante? Eu acredito no Grêmio. O Grêmio. O último classificado, Goianésia ou Trindade? Eu falei o Grêmio, mas pode ser Grêmio e Craque, né, cara? Não, Grêmio eu acho que o Anápolis não cai. Craque. Grêmio Acho que o Grêmio e Craque estão na mesma circunstância. Eu acho que o Vila vai ganhar, eu acho que o Goiás também vai ganhar. Então é o Craque. Então é o Craque. Nos critérios é o Craque. É. O último classificado? O último classificado, Goianésia. Para mim, Goianésia classifica. É isso aí. Vamos conferir as informações do Goiás, que joga hoje contra o Craque em Catalão. Carlos Alberto é o cara. Pelo menos está se sentindo determinado. A diferença é que hoje eu estou muito melhor treinado do que naquele período, né? Não que naquele não estivesse, mas eu ganhei um tempo a mais, né? E fiz uma boa preparação aí com o Daniel e o Robson, né? Seguindo a risca aí o que o pessoal da fisioterapia pediu. Como falaram aí que eu ia voltar em 6, 7 semanas, ninguém pode dar um diagnóstico desse sem estar aqui dentro para saber o que acontece. Então, carnaval, todo mundo teve folga, fiquei trabalhando. Final de semana agora que todo mundo teve folga, continuei trabalhando aqui e treinando. Então, por isso que hoje eu estou inteiro para entrar em campo e jogar. Carlos Alberto é o astro, em meio a vários jogadores reservas. Por ter formado outros grupos em outros lugares, eu nunca vejo como titular e reserva, até porque a temporada é muito longa, né? É lógico que tem uma responsabilidade grande nessa partida de você estar mantendo a invencibilidade, porque o Goiás sempre vai entrar para vencer, né? E os jogadores estão tendo oportunidade, assim como eu, tem que chegar lá e fazer valer a pena, né? E independentemente dos adversários ou de quem precisa do nosso resultado, paciência, não fizeram a parte deles, então o Goiás vai lá e vai fazer o que tem que fazer sem pensar em ninguém, único e exclusivamente no Goiás. O jogo em Catalão é apenas para cumprir tabela, mas será importante para alguns jogadores, como Vitor, que busca seu espaço na lateral direita. Juliano, recuperado de contusão, vai atuar na lateral esquerda. Tem ainda João Paulo no meio-campo e até mesmo Léo Bonatini no ataque. Por isso, para alguns jogadores, esta partida se torna um vestibular. Olha, para mim, quanto mais jogos eu fizer, melhor. Então, se eu tenho a titularidade ou não tem como eu te definir, porque o treinador não passa isso. E eu estou bem tranquilo em relação a essa posição, porque quem define é o treinador. Se alguém tem uma opinião ou outra, para mim não interfere em nada. Para mim o que importa é o que o treinador vai dizer. O Goiás enfrenta o Craque com Arley, Vitor, Jackson, Alex Alves e Mário Sérgio, Abuda, Juliano, João Paulo e Carlos Alberto, Wellington Júnior e Léo Bonatini. O que vocês esperam do Goiás nesse jogo? Qual é o objetivo do Goiás nessa partida? Ganhar a posição, cada jogador na equipe titular. Cada jogador ali vai entrar com o objetivo de ganhar a posição na equipe titular. E o fato que mais me chama a atenção nas entrevistas é o Carlos Alberto falar que treinou
no Carnaval. Eu não tenho dúvida, uma dúvida que se coloca com relação ao Carlos Alberto, professor. Vai se dar bem? Não vai? Eu não tenho dúvida com relação a essa questão. Se o Carlos Alberto fizer o que ele falou aí, treinar no Carnaval, treinar como profissional, ele vai ser estrela do Goiás no Brasileiro. Se ele não treinar, ele vai dar com os burros na água como deu nos últimos times que ele participou. Depende só dele. Se ele levar como profissional, ele será um dos craques do Goiás no campeonato. Em relação ao Goiás e aos atletas, eu penso que colocar uma dúvida na cabeça do treinador. O treinador já demonstrou que não é tão fácil assim ele mudar a equipe que vem ganhando, fazendo bonito dentro da competição, principalmente em relação a vitórias e pontuação. Agora, eu gosto demais dessa equipe, André. Sem dúvida alguma, a preparação física é maravilhosa, porque tem a mesma preparação física de todos. Tem um certo entrosamento, porque a maioria treina juntos. Talvez não tenha o ritmo de jogo, o ritmo de competição oficial. Isso pode pesar um pouquinho. Agora, gosto demais dessa equipe. Tem Arley, tem Vitor, tem Mário Sérgio, tem um meio de campo muito ágil, muito rápido, com Carlos Alberto, com o Thiago Real, com o Abuda, que todo mundo gostaria de ver, fez um ótimo campeonato goiano no passado pela presidência, e na frente, né, e tem dois jogadores que todo mundo gosta, o Paulo e o Léo Bonatini. Um ataque muito interessante. E olha que se fizer um terceiro time ali, André, e olha que se fizer, a gente vai poder ver quem? Aquele centroavantinho que foi artilheiro da Copa São Paulo. Não, o Eric é titular hoje, né? Mas esse não falou que é o... Não, o Paulo que vai jogar com o Léo Bonatini. O artilheiro foi o Eric. Sim, e hoje ele é ele... titular ao lado do Araújo. Porque o... ele é titular, né? Porque aquele outro atacante que jogava no início do campeonato está contundido, o né? meia da Copa São Paulo. Tem, o Lineker. O Lineker está no banco de reserva e deve entrar. Tem vários jogadores que poderiam aí estar na equipe, no time 3, que seria também um time regular. Como você estava falando, né? É a chance de mostrar serviço, e talvez seja uma das últimas. Porque daqui para frente só vai ter jogo decisivo. Vai ter Copa do Brasil, as duas semifinais do Campeonato Goiano, para cumprir tabela. Depois Brasileirão. Para fazer teste, esse é o último jogo mesmo. Assim, ele pode ser o último jogo para quem não ficar no grupo depois. Para se definir grupo. Pode ser o último jogo, né? Sem dúvida. Pode ser o último jogo para se definir grupo. Ele mas já pediu algumas contratações. Questão de oportunidade, o campeonato é muito longo, igual o Carlos Alberto disse ali. Questão de oportunidade todo mundo vai ter, isso não resta dúvida. É isso aí, vamos aqui com a participação da galera. Galera participando do nosso programa pelo WhatsApp e também pelos torpedos. Lembrando que o craque, ele tem uma vitória a menos em relação ao Grêmio Anápolis. Em igualdade, o craque rebaixa. E o Anápolis? O Anápolis tem um ponto a menos. Tem que Mas se ganhar ele de qualquer passar, jeito. vamos supor. Não, se empatar, tá fora. Se empatar, tá fora. Ele tem menos vitória? Tem, só tem menos- uma ou duas vitórias. Tem no duas campeonato. vitórias. O Anápolis tem 2 vitórias. O a Grêmio situação- Anápolis tem 4 vitórias. E o craque tem 3 vitórias. Então, se os dois perderem e continuarem com 14 pontos e o Anápolis ganhar, aí quem cai é o craque. Então, o craque precisa do resultado. Você vê que o campeonato ele foi equilibrado, né? Por baixo, foi nivelado por baixo. Quem teve mais potencial voou na frente. Os demais ficaram ali, na mesma... Dante, fizeram a tabela para favorecer o Vila. Agora, porque a Napolina terminou em primeiro, você e o Atlético acham injusto, porque não reclamou no início do campeonato. João Luiz mandou o recado. Como é que é o negócio? Agora fechei. Fizeram a tabela para favorecer o Vila, agora você está reclamando. Porque a Napolina terminou em primeiro, você e o Atlético acham injusto. Porque não reclamou no início do campeonato. João Luiz. É porque a Napolina com menos pontos, ela vai fazer o segundo jogo em casa com o Atlético? Você chegou a questionar isso? Eu cheguei a questionar, porque a Napolina leva 2 vantagens sobre o Atlético agora. Uma de jogar por 2 empates e outra de jogar em casa o último jogo. Isso. Mesmo tendo feito... Mas ela não tem 2 vantagens sobre o Atlético. Ela tem a vantagem de estar melhor que o Atlético, mas o Atlético tem mais pontos que a Napolina.
Isso. Então eu acho que não deveria essas duas vantagens ser da Napolina. Mas também coloquei bem claro aqui que o presidente que tocou nesse assunto deveria ter reclamado do arbitral. A fórmula para mim também é esdrúxula. Eu falei isso há algum tempo, mas agora não adianta chorar. O presidente da Napolina que levantou isso, mas ele deveria ter levantado lá no arbitral onde ele não foi. A Copa do Mundo gerou várias foi. formas, né? Presidente Fórmulas da assim. Da Napolina foi. Ah, não, do Atlético. Ah, do Atlético não. Foi o Egídio. Eles mandaram representante. Mandaram o advogado, Marcos Egídio e o outro funcionário lá. Pois é, e eles não viram esse detalhe, que doeu. A Napolina mandou e a única coisa que a Napolina questionou na época, ela pediu para não rebaixar ninguém. Aí até eu imaginei, eu mesmo falei, gente, se a Napolina pediu para não rebaixar ninguém, O time vai ser então uma o time baba. vai ser fraco. Classificou em primeiro no grupo. É verdade que o Vila Nova está atrás do Marcelinho Paraíba? O que vocês já acham? O Vila esteve atrás do Marcelinho Paraíba durante Ano aquele passado, período, durante né? a Série C. Não acertou porque o presidente do time que o Marcelinho estava, que jogou contra o Vila, Boa. Boa. jogou contra o Vila? Boa. Boa. Hoje não, Ele jogou não contra liberou. Contra o Atlético, né? contra Série o B. Atlético. Não liberou. Já deu o que tinha que dar, né, André? E hoje, mas ele tá arrebentando, você sabia? Lá no Fortaleza? Mas professor, não sei eu se... vejo- Tá acho arrebentando que- o Fortaleza. Eu acho que pro Vila Nova é para quem vai gastar pouco dinheiro, é alguma coisa que pode ser. Ele joga mais do que qualquer um lá, né? Mas pensando em Marcelinho Paraíba, vai lutar para não ser rebaixado. O Thiago também fez a mesma pergunta em relação ao Marcelinho Paraíba. Obrigado, Mas Thiago, vem cá, pela sua esses participação. dois diretores de futebol novos já falaram nisso? Não Porque quem falou foi o Niltinho ano passado, ou no começo do ano. Esses dois diretores agora, eles devem ter um outro pensamento. O Gabriel Carlos. André, vocês têm alguma informação sobre contratação no Goiás? Eu sei que o Claudinei pediu. Já pediu, mas os nomes, como sempre, no Goiás são difíceis de serem vazados, principalmente numa reta final de campeonato goiano. Mas que ele pediu. Se não me engano, 4 ou 5 contratações, André, para o brasileiro. E eu acredito que o Goiás precisa contratar jogadores que chegam ali dentro de campo para ajudar treinar o time ali. Jogadores de experiência. Sim. Profissionais que cheguem para dentro de campo fazer uma função de líder, que está faltando isso no Goiás hoje. O Daniel pergunta se eu não acho que o Túlio, jogador da base do Goiás, não é melhor do que o Abuda. O Túlio não jogou profissionalmente ainda. O Túlio jogou uma Copa São Paulo de Juniores, onde foi bem, é um volante alto, né, mas que precisa ter oportunidades ainda no profissional. Uma coisa é você jogar numa categoria de base, outra coisa é jogar profissionalmente. Eu acho que, por exemplo, o Lineker, que é muito mais jogador, apesar de jogar um pouquinho mais na frente, não está tendo oportunidade. E aí, às vezes, se cobra muito, né, Dante? Põe em prata da casa. Ano passado nós até defendemos o Enderson, fomos poucos. O jogador prata da casa tem que colocar devagar mesmo, de acordo com a maturidade de cada um. No Vila Nova, enfiaram a meninada de uma vez e deu no que deu. E outra coisa, o Túlio já jogou no profissional do Goiás? Não. O Abuda já jogou no profissional do Goiás? Já. Não. A Buda jogou agora nesse campeonato alguns goiano minutos. agora. Entrou A oportunidade real ainda não teve. Então a gente só vai poder responder a pergunta quando todos tiverem a oportunidade real. Um abraço para o Sérgio do setor Bueno, mandou aqui uma arte, né? Dizendo que o novo treinador do Vila é o Tiririca, porque pior que tá, não fica. Daqui a pouco a gente volta no PUC TV Esportes. O Atlético hoje, com muitas novidades, joga em Anápolis contra o Anápolis na última rodada da primeira fase do Campeonato Goiano. O Dragão já está garantido na fase semifinal. Vamos com as informações do Atlético. O Atlético entra em campo contra o Anápolis no estádio Jonas Duarte com apenas 4 titulares. O goleiro Márcio, o zagueiro Arthur e os volantes Léo e Pedro Bambu. Oportunidades para aqueles jogadores que não estão tendo chances de demonstrar serviço para o patrão Marcelo Martelotti. Uma oportunidade boa para mostrar meu trabalho de novo e passar confiança para o Martelotti. Se optar por mim, talvez numa semifinal ou não, mas é mostrar confiança para estar entrando no decorrer dos jogos. O Dragão é escalado com Márcio,
Matheus Caramelo, Arthur, Paulo Henrique e Vitor Oliveira. Léo, Pedro Bambu, Felipe Brizola e Alex Nemitz. No ataque, Juninho e Iago. Eu acho que o que move esse momento, e a gente tem visto tantas discussões a respeito disso, é o profissionalismo, né? Está sendo dada oportunidade a alguns jogadores que não vinham jogando, né, que não vinham sendo titulares. Eu acho que isso motiva. São jogadores que estão tendo uma chance nesse momento, véspera de decisão, e é importante que aproveitem essa oportunidade. E principalmente pelo jogo ser um jogo importante para o nosso adversário, né? Um jogo que decide algumas situações dentro do campeonato e que exige que a nossa equipe entre respeitando a competição e os outros clubes que dependem desse resultado também. Então, independente de qualquer situação que da nossa parte seja definida, existem aspectos ou individuais ou em termos de competição que fazem com que o jogo seja importante e a gente tenha que entrar com responsabilidade. E aí? E para o Atlético, o que serve esse jogo? Serve para ver alguns jogadores que têm despontado, têm colocado dúvidas na cabeça do treinador. O Iago, uma promessa, uma grata promessa, porque o Atlético tem muitas dificuldades na sua categoria de base. Tem alguns outros atletas que talvez seja a última oportunidade, como disse o Dante em relação ao Goiás. Se não mostrarem futebol agora, podem não acontecer mais. E basicamente isso, né? Poucos titulares, apenas 4. Muitos reservas, eu penso até que o Márcio poderia ser poupado também, coloca o goleiro reserva para jogar, mas está de bom tamanho. O Atlético vai jogar com tranquilidade, sem pressão, o que é bom. Você sabe o que esse pessoal gosta, professor? Eles gostam de ter ali aquela chamada espinha dorsal, já vou falar? Sim. E aí para esse ele está deixando tipo assim, talvez seja Márcio, o zagueiro que é bom, Arthur, Pedro Bambu e o Juninho. Uma espécie de uma estrutura para que os outros... Talvez possa ser isso. Ou porque não tenha mesmo, né? Juninho nessa espinha? Mas claro, Juninho é o melhor jogador. O Juninho é titular, ué. Não jogou as últimas partidas porque vem de contusão agora. Mas ele é titular hoje no Atlético, né? Como é que vai ser reserva com o Diogo Campos? O que mais me... Ele é titular Hoje mesmo. Eu consegui descobrir um negócio que eu era doido para descobrir. A entrevista do Martelotti. Rapaz, ele parece o Rock Balboa para falar, né? É o Rock Balboa. Isso que eu queria saber com quem que ele estava aparecendo. Parece aquele Rock Balboa. Eu lembro. Agora, André, também o Juninho tem ficado tanto fora que a última fórmula de jogo parece que vem dando certo. Talvez o Juninho não volte, né? Com 3 volantes e 2 meias. E o Viçosa lá na frente. O Viçosa está melhorando, mas o Juninho, professor, aquela velocidade dele é imprescindível. Você gosta do Juninho? Gosto. A velocidade que a gente não vê. Eu acho que o Juninho tem um problema, sabe? Mais, né? Sabe o que eu acho, André? O Juninho é aqueles meninos tímidos, ele é de Goianápolis ali? Não, é timidez demais, qualquer pressãozinha que chega, ou da comissão técnica, ou da imprensa, ou da torcida, se abate fácil. E ele tem dificuldade de assimilar. Agora tá passando da hora desse já é grandinho, né? Quer dizer, pode não ser grandinho, mas já tá ficando velhinho. Se você for pensar bem, o Juninho já tá há quanto tempo no Atlético, né? O Juninho já tem 28 para 29 anos. Já rodou. Já passou da hora. Foi lá pro Atlético Mineiro, teve... Tumbiara, Vila Nova. Você lembra daquele menino, o Johnny, não sei das quantas, que cantou com Zezé de Camargo e Luciano, foi até no Faustão, que era Gago? O Juninho tem que cantar aquela música, já sou quase um homem. Agora já precisa pegar firme no tranco. O Juninho tem talento, né, André? Tem talento. Mostrou isso em Campeonato Brasileiro de Série A, jogando em Morumbi contra São Paulo, jogando bem. Agora precisa de uma cabeça melhor, de uma preparação psicológica melhor para ser constante, né? Nem sei se é personalidade, às vezes um pouquinho de mentalizar mais a sua capacidade e se preparar melhor, né? O Atlético hoje está pronto para essa semifinal? Está pronto, é o que tem de melhor. É o melhor momento do Atlético dentro da competição. É esse? É esse. Eu não sei se o Atlético joga muito mais do que isso, torcedor. Agora, é o melhor momento do Atlético dentro da competição.
Olha, o Atlético está pronto. O Atlético pode fazer o que ele fez no ano passado, passar muito perto de ser campeão, só não foi por causa de 2 gols que perdeu quando estava vencendo uma partida por 2-0. Pode. Agora, eu tô com o pressentimento que jogar final e semifinal com o time do interior não é fácil, não. E principalmente quem vai poder jogar a última em Mas casa. todos os últimos anos tem sido contra o interior. Aí. O Vila Nova tem muito tempo que não chega. Nos últimos 10 anos o Vila Nova chegou 3 vezes, ou seja, restante dos anos é praticamente contra o time do interior. Mas eu tô pressentindo que a Anapolina, com essa torcida do jeito que tá, fazendo o último jogo em casa, ela não brinca, não. Agora, pode ser o Goianésia, que não tá igual ao ano passado, mas... Agora, sabe o que faz, na minha opinião, assim, a diferença no futebol goiano, está fazendo nos últimos tempos? É a vantagem dos resultados iguais. Isso vem fazendo a diferença. O Goiás conquistou os últimos 2 títulos só empatando. O Atlético, quando conquistou o título em cima do Goiás, também foi assim. Isso é importante. Em cima da vantagem. E o mesmo acontece nas semifinais. Dificilmente... algum time quebra o serviço faz a reversão. Reverte. Um time que está embalado, do interior, perder em casa uma partida final não é fácil. Não é fácil. Mas aí com estatística eu vejo o contrário. Aquele time lá do Santa Helena mesmo, vinha batendo em todo mundo, dando taca. Terminou a fase de classificação batendo o Vila aqui. Pegou o Atlético para fazer o segundo jogo lá. O Santa Helena ganhou essa vantagem. Tomou um ataque aqui e tomou uma goleada lá do Atlético. Acontece. Mas eu vou te dizer, eu não sei não. Quer dizer, Goiás é o favoritaço, né? Tá escrito nos números aí. O Ebinho aqui, torcedor do Goiás, boa noite, André e amigos. Hoje no jogo da Champions, o comentarista Neto disse antes do jogo que o Van Persie não serve para limpar as chuteiras do Neymar. E o mesmo fez 3 gols e classificou o Manchester. Não é encher muita bola de um mero reserva do Barça? Nossa, ele falou isso, ele foi mal, hein? Mero reserva do Barça? Não, primeiro que o Neymar não é um mero reserva do Barça. Agora o Van Persie é um ótimo jogador, centroavante da seleção holandesa. Estilos totalmente diferentes. O Van Persie é um goleador, um centroavante de ofício. E você sabe por que o Neymar está na reserva do Barça? Que o treinador assim quer. Não, porque foi um jogo, Dante, só foi a última rodada. Não tá passando a bola para ele como ele passa pro Messi, não. Só foi a última rodada, o último jogo da Champions, o Neymar foi titular. Lá eles não deixam ele bater falta, e isso, aquilo, não. Ele não tá... Porque o treinador não quer. Daqui a pouco mandar um abraço, André? Pode mandar. Pro meu pai lá em Guapó, o Lázaro, minha irmã Juliane, a Soninha também, esposa do meu pai assistindo a gente. Nós temos audiência maravilhosa na cidade de Guapó, pessoal que acompanha a gente. Um abraço para toda a cidade. Um abraço pro Rômulo em Anápolis também acompanhando a gente. Em Anápolis também a nossa audiência é muito boa. Um abraço aí pra galera acompanhando o PUC TV Esportes. André, o Vila Nova tem que começar a pensar no Campeonato Brasileiro desde já. Ou fazer como ele sempre fez, deixar tudo para a última hora. Abraço do Rogério Alves de Goianira. Acho que agora tem que pensar no brasileiro, até porque só tem que começar logo, né, André? Não, se ele não pensar no brasileiro, ele vai continuar não pensando em nada. Boa noite, pessoal. Dante, você concorda que agora é a hora certa do Vila se juntar com o Goiânia? Visando principalmente a categoria de base? Bruno no setor Novo Horizonte. Manda um abraço para minha mãe. Ela assiste os programas todos os dias. Romilda é o nome dela. Um abraço para Romilda. Bruno? Bruno. Um abraço para o Bruno. Ô Bruno, eu acho que está na hora do Vila Nova pensar em estabelecer a seriedade na administração do clube. Chega de tantos mandatos sem prestações de conta. Chega de um desmando que vem acontecendo no Vila Nova há muitos e muitos e muitos anos. Chega. Se o Vila Nova quiser melhorar, ele tem que aproveitar agora para começar a organizar a casa desde a administração. Administrar, colocar seriedade na empresa com prestações de conta.
para continuar não prestando conta, como vem acontecendo nos últimos anos, não precisa esperar nada do Vila. André, eu fico pensando, por que o Vila faria uma fusão com o Goiânia? Por quê? Não, O Goiânia não tem nada, né? Juntar. Ele falou juntar. que juntar com o Goiânia. O quê? O Goiânia não tem nada. Só tem problema. O Goiânia não tem nada, nada. Eu entendi ele falar que era pro Vila fazer o que o Goiânia tem feito. Pensar mais na base. Não, o Goiânia. Não, se o Vila pensar no que o Goiânia tem feito, aí ele tá morto. O Goiânia tem disputado base, né? A base do Vila é muito melhor que a do Goiânia. Agora, o seguinte, se for para pensar em alguma fusão aqui em Goiânia, tem que ser Vila e Atlético, né? Pois é. Aí juntar forças. Né? Juntar forças. Não estou dizendo assim que... É lógico que isso aí é absolutamente impossível de acontecer. Claro. Algum tempo atrás, um conselheiro do Vila Nova, o Sandy Júnior, deputado, ele sugeriu... Estava lá em Nerópolis hoje. Sugeriu uma fusão entre Goiânia, Vila Nova e Atlético. Uhum. Na época não deram Naquela muita moral. época, e até hoje, foi aquela época que o Atlético estava na 3ª divisão, na 2ª do Goiano, e aí estava tendo muita dificuldade. Aí surgiu essa hipótese. Mas hoje, com o Atlético, pelo que ele já conseguiu nos últimos anos, não tem a menor hipótese. Josieldo, melhor dizendo, de Aparecido de Goiânia, está dizendo que o Goiás pode começar a se preocupar com o crescimento do Atlético. O Goiás só se preocupa com ele. Com o crescimento dele, né, Dani? O Goiás é o seguinte, quanto mais os times crescerem, é bom para a rivalidade de todos, para o Estado. É assim que funciona. Eu vou passar para vocês agora o recado da Só Bandeiras. A Só Bandeiras é a marca que valoriza o futebol goiano e as empresas do nosso estado. A Só Bandeiras está presente nos estádios, nas torcidas, nas confraternizações, na paixão do brasileiro, no sonho dos goianos. A Só Bandeiras personaliza bandeiras para o seu evento e para o seu negócio. A Só Bandeiras também cuida da comunicação visual da sua empresa. Ligue 3278-0018 e levante a bandeira dos bons negócios. Daqui a pouco a gente volta no PUC TV Esportes. A nossa próxima atração vai ser o Vila Nova. Vila Nova que entra em campo hoje no Serra Dourada contra o Grêmio Anápolis, se despedindo da 1ª divisão do Goianão. Estamos de volta aqui, tá mostrando aqui pro Dante, pro Jean no intervalo, né? O recado aqui do Carlos José, torcedor do Goiás. Diz que está muito difícil assistir programa esportivo do Goiás. Diz que o Vila já morreu, foi enterrado, celebrou missa de 7º dia e as viúvas não param de falar do defunto. Será que isso só vai acontecer após a missa de 1 ano? Obrigado, Carlos José, pela sua participação. E justamente agora nós vamos falar do Vila, né? É porque eu acho que o rebaixamento do Vila foi um aconteceu, né? Posso pedir licença para falar como eu me declaro normalmente como torcedor do Vila, né, professor? Eu não me declaro torcedor. Posso dar uma de torcedor aqui? Pode, Será que o Carlos José permite? Permite. O telespectador permite eu falar aqui, porque eu só costumo ser torcedor em casa. Então eu queria dar uma torcedor. Ô, Carlos José, sabe como é que você descobre quem torce pro Goiás? A primeira coisa que ele fala quando chega em você é o nome Vila Nova. Olha, é brincadeira, pelo amor de Deus. Porque eles aceitam perder para todo mundo. Não aceita perder pro Vila. Pro Vila não. E tem razão. E eu tenho a visão de que a rivalidade ela é maior do torcedor do Goiás com o Vila é maior do que do Vila com o Goiás. Por exemplo, o Vila está mais conformado. O Vila tá mais Goiás conformado. Não se conforma em perder para o Vila. O Vila já não tem como não conformar. O Goiás não se conforma. Por exemplo, lá no Vila lá tem gente que entra de verde lá. E você o sabe Goiás não entra vermelho, não. Você sabe qual a diferença do Vila e do Goiás hoje? Extintor de incêndio é prateado. Você sabe qual a diferença do Vila e Goiás hoje? Seriedade na administração. Lá tem contabilidade. E eles levam muito a sério a rivalidade com Vila Nova. A semana de clássico no Goiás, ela é diferente do que na do Vila.
Outra coisa, eles levam... Eles exigem muito mais. O bicho é diferenciado. O Goiás pode estar do jeito que for, o Vila Nova pode estar lá embaixo. O seu já chega cedo na semana lá nos treinos. E o Goiás sempre foi assim. E continua assim. Ele leva muito a sério a rivalidade no Vila Nova. E o Vila não leva tanto a sério. O Goiás já teve seus tropeços, né, André, em Série A. Principalmente onde ele lida com os gigantes, com os grandes. Campeonato Goiano nunca perde campeonato goiano, como todo time perde alguma coisa, mas ganha a maioria. E eles têm seriedade com o seu principal produto, que é o futebol. Lá não tem evento. Lá não tem evento. Não, campeonato goiano. Olha, o Goiás nunca. O Goiás nos últimos anos, eu não me lembro dele nunca passou. Nos últimos anos. Os últimos o anos, Goiânia os 30 foi o time anos. que mais. Você lembra do Goiás nos últimos 30 anos correr risco de ser rebaixado? Campeonato goiano? Lembro. Contra o Riachuelo. No Goiano? Não, contra o Riachuelo do Viquim. Mas aí foi na década de 60. Aí 60 com 30, 90. Nos últimos 30 anos, o Goiás não correu risco. Foi na década de 60? Foi na década de 60. Era o Viquim lá de Nerópolis, jogava no Riachuelo. 67, depois 68. foi pro Vila junto com o Davi. Uma Série A onde o Goiás é um Falecido time Viquim. médio, André, 3 rebaixamentos. Então, o Goiás presta muita atenção no serviço, no seu principal negócio, que é o futebol. Lá no Vila Nova é aventureiro para ser diretor de futebol, para ser treinador, é jogador japonês que paga para jogar, é argentino que chega para fazer teste. Agora fora de sacanagem, fora de sacanagem. Não é possível que o Conselho Deliberativo do Vila Nova não vai tomar uma providência para fazer com que essa casa seja séria, que esse torcedor seja respeitado, que essa situação possa se reverter. O clube que tem mais possibilidades de reverter a situação como essa é o Vila Nova por causa da torcida que tem, mas não é possível que não tem gente com interesse de colocar seriedade na administração o Vila Nova, Dante. Vila. Sério, cara. Não se presta conta, cara. Faz conselho deliberativo que o conselho fiscal é pai com filho, rapaz. Vamos mostrar aqui a escalação do Vila Nova para o jogo de hoje. Hoje. Para o último jogo, né? Tony, Boiadeiro, Neto Gaúcho, Ailson, Felipe Assis, Agenor, Osmar, Arthur, Erivelton e Soares, e ainda o Rafael Oliveira. O Vitor está suspenso e não joga. O Vitor está suspenso e não joga, e eu já ouvi falar até da possibilidade de ver o que ele quer da vida. Começou muito bem, mas nos últimos jogos voltou a irresponsabilidade. Não foi só num, não. E esse jogo deve estar valendo um dinheirinho para esse pessoal, né? Deve. O Anápolis tem bala na agulha e deve estar mandando não é esse assunto um ruim, dinheirinho. não. Esse assunto desmoraliza o futebol. O trem. Larga esse povo pra lá. Todo mundo que faz isso vai pro saco. Vai, no fim, vai. Então é isso aí. O que esperar desse jogo? Vila Nova, o menor público do Vila Nova nos últimos tempos. Rapaz, e o meu amigo o Ralf, ele mandou o WhatsApp perguntando o horário do jogo e falou, olá, vou lá. O amigo meu falou, será que vai eu e mais uns 10? Eu falei, o torcedor do Vila, às vezes ele pode como diria Luiz Gersi, surpreender, né? Futuramente. Eu não marquei com ninguém lá, né? Não tô esperando nada desse jogo. Qual que foi o menor público do Vila Nova? Teve um jogo aí há um tempo atrás, deu 300 torcedores. Vamos conferir agora as informações de Goianésia e Aparecidense, que fazem um jogo... Antes de falar uma coisinha do Vila aqui, sobre o Rony, diretor de futebol, eu ainda não tive a oportunidade. Falou, né? Você gostou? Gostei muito, um cara espetacular. Parece que ele não gosta de mim, não, porque eu liguei para ele esses dias. Falei, me informar. Ele falou, então você está mal informado. Quero pedir desculpa para ele por estar mal informado, mas eu tenho um respeito muito grande por ele, uma consideração muito grande, e acredito que vai dar certo. Agora, com o negócio de empresário, não se deve pôr a faca no pescoço do Rony para ele largar tudo de uma vez, mas não se pode deixar que ele continue sendo empresário e diretor. Eu acho que deve ter tempo suficiente para resolver essa situação de diretor e de empresário. Vamos falar agora de Goianésia e Aparecidense, as informações na tela.
Daqui a pouco, às 8h30, no estádio Valdeir José de Oliveira, o Goianésia recebe a Aparecidense e precisa vencer para se classificar para a semifinal do Campeonato Goiano. Caso passe, será o adversário do Goiás na próxima fase. O time da casa tem 3 desfalques: volante Alex e meia Wesley, que estão contundidos, além do meia Romerito, que está suspenso com 3 cartões amarelos. Pelo lado da Aparecidense, os zagueiros Robson e Murilo voltam de suspensão. Já o atacante Evandro Paulista, que marcou o primeiro gol na vitória por 2-0 sobre o Vila Nova, sentiu uma contusão e está fora do jogo. Evandro Paulista é bom jogador, né? Bom jogador. Eu vi o Romerito ali, ele deu uma arrancada, mas parece que ele está amarrado. Eu fico assim, Não, pensando... Ele corre um pouquinho... mas eu fico assim pensando, André, Você você assistiu larga, o jogo, eu fui no estádio, uma das últimas vezes que eu fui no estádio, aliás, a última vez que eu fui no estádio, e há muitos anos eu não ia, muito tempo eu não ia, que o time do Goianésia, o que ele fez com o Vila Nova, era para ser campeão goiano, cara. E eles não estão jogando aquela bola todo jogo, não, nunca mais jogou. E nem tinha jogado antes. Qual é o momento do Goianésia hoje? É um momento de crescimento. O Goianésia já esteve próximo da disputa do rebaixamento. Não tem aquele futebol maravilhoso, mas é um momento de crescimento, né? É um momento de chegada. Estava muito longe da Napolina, tem 19 pontos, deu uma aproximada muito longe do Trindade e de repente chega aí para disputar a vaga, sendo favorito para a vaga. Quem tem condições de complicar mais o Goiás, o Goianésia ou o Trindade? Nossa senhora, aí é difícil, né? Teria um pouquinho Goianésia mais de não é nem sombra daquele time do ano passado, né? Nem sombra. O Trindade perdeu muito crédito comigo depois desse último jogo. Sei não. Acho que ninguém. O João Miguel lá de Trindade disse que o problema lá, segundo boatos, é que os jogadores do Trindade pediram uma premiação maior do que a diretoria ofereceu. João Miguel, obrigado João Miguel pela participação. Tem que escolher bem os jogadores antes de formar um time, né? Escolher principalmente pelo critério moral, né? Hoje o procurador disse que irá denunciar o Vila Nova sobre o caso da mala branca. O Wesley mandou o recado aqui. Manda eles caçar serviço. Quem é o Wesley? O Wesley participou aqui, ué. O Wesley não é daqueles pinhecos que tá doido para entrar lá não, né? Não, eu tô achando que os pinhecos que tá doido para entrar lá, eles são capazes de processar até o Vila para arrumar um lugarzinho lá. Mas o Vila não tem que ser investigado, não? Por quê? Por causa da mala branca? Que mala branca? Então se for investigado todo mundo nesse negócio de mala branca... Não, O Código Brasileiro de Justiça Esportiva diz que isso não pode, ué. O Vila fez uma mala branca. É obrigação do tribunal denunciar. Concretizou isso para provar? Agora, se vai ser punido ou não, é outro isso aí, ó, você quer Mas saber, tem declaração de jogador, tem declaração de tem muita coisa. Eles se ofereceram para dar declaração. Tem muita coisa nesse negócio aí que é coisa plantada. O jogador, você acha que o Vila não mandou mala branca para Não, se mandou, não? Se perguntou, se ofereceu alguma coisa, vou falar um negócio para você. Não estou vendo nenhum escândalo nisso aí, não. E, aliás, o tiro saiu pela culatra, não falei para você que sai? O que você acha, Jean? Investiga, não dá em nada, André. Aquilo que tinha que ter feito com os torcedores, baderneiros, de confusão, eles não fizeram, vai fazer com o Vila agora? Não vai fazer. No ano passado teve uma suspeita de mala branca muito maior, foi no ano retrasado, né? Aquela do Eduardo Barbosa. Foi. Aquela do Eduardo Barbosa, em que ele confirmou em entrevista de que recebeu uma mala branca do Atlético, recebeu o dinheiro, aí parece que nem repassou o dinheiro para os jogadores na época. Isso é em entrevista. O tribunal também não levou em consideração, né? Isso é coisa, eu já te falei do quê? Essa é publicidade. Muito obrigado aí. O colega lá amigo lá de Trindade mandou o recado. Acompanhando o nosso programa, a galera está participando. O presidente do Vila... André, essas coisas que eu estou falando aqui também estão sendo gravadas, né? Se o pessoal quiser precisar dessas também, pode juntar. Se o presidente do Vila renunciou, quem nomeou o Tim e o Rony? Pergunta boa, né? É o grupo que administra o Vila Nova. Eles é que mandam no Vila. É o Nilton Ferreira, é o Carlos Alberto Barros, é o Leonardo Riso, o Zé Eduardo e o Pio. Na verdade, o Nilton, eu imagino que ele vai passar o cargo
para o Rony, mas ele vai continuar com a organização do departamento de futebol. Ele só não vai ser a pessoa que tem que entender de futebol mais. Administrar o futebol, acredito que seja ele. Então os caras foram contratados por ele no departamento que ele é o... Ele não vai ser a pessoa que precisa entender, né, Dante? Ou seja, ele pode ser ele mesmo. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar da Copa do Brasil e também da Liga dos Campeões da Europa. É isso aí, estamos de volta, vamos mostrar agora os gols de Botafogo e Independente Del Valle. Botafogo ganhou ontem, né? Ganhou no sufoco. Ele ganhou e com um gol logo nos primeiros minutos, dava-se a impressão de que ele iria se deslanchar, né? Isso. O Jefferson mostrou para mim que talvez, para não correr risco, ele deveria ser o goleiro titular da seleção, porque ele está em mais atividade. Do que o Júlio César. Muito mais, né? E é um risco muito grande depositar confiança no Júlio César. Porque a última Copa o Brasil teve problemas. É verdade, você tem gol. razão, você levantou um negócio interessante. O Jefferson também já frangou aí, já tomou gol no meio das pernas. Tá que demais, acontece. né, Agora o Júlio César tem atividade novamente. No Toronto, né? Aonde? No Toronto do Canadá. Na Liga Americana. Só tô enchendo o saco. O Júlio César é um goleiraço. Eu acho que o Luiz Felipe, inclusive, eu gosto. Ele levou o Marcos e mostrou que gosta de experiência, depositou a confiança tem das no confianças. O Marcos tem um jogador, o Filipão tem um jogador de confiança dele. E ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer a mesma coisa. E a gente não tem que contestar. Talvez seja um risco. É o que eu quero dizer. Pode ser um risco. E tudo que o Júlio César está fazendo, ele está seguindo as orientações do Filipão. O Júlio César foi muito bem na Copa das Confederações, pegou pênalti, pegou muita bola. O Filipão avisou para ele, você tem que jogar. Você tem que voltar a jogar. Que estava lá no Queen's Park Rangers, ele era terceiro reserva. Não era a preferência nacional, quando o Filipão bateu o martelo, e ele pegou tudo na Copa. É isso aí. E amanhã tem o Atlético Paranaense contra o Universitário. Botafogo no grupo B, ele chegou a 7 pontos. Brasileiros em campo, hoje tem o Atlético Mineiro contra o Nacional do Paraguai. Tentando garantir a liderança do grupo. O Cruzeiro joga contra o Defensor do Uruguai, joga só amanhã. O Grêmio joga contra o Newell's Old Boys, lá na... Que jogo, hein? Na Argentina, jogo interessante, né? O Flamengo joga contra o Bolívar, lá na altitude, morrendo de medo da altitude. São os brasileiros em campo o Flamengo essa semana pela Libertadores. O Bolívar dentro de casa, né? Vamos mostrar agora a Champions League, né? Hoje tivemos a classificação do Manchester e a classificação do Borussia. O Borussia se classificou porque no primeiro jogo venceu pelo placar de 4-2. Aí primeiro o Manchester, 3-0 em cima do Olympiacos. No jogo de ida, o Olympiacos tinha vencido por 2-0. E aí o Van Persie classificou o Manchester, né, gente? Holandês, centroavante, bom de bola, 3 gols. Aí, ó. 3 gols, 3-0. E aí as imagens do jogo do Borussia contra o Zenit. E aí o gol do Hulk. Só quem não pode ver esse gol é o Pasquettin, né? Ele não gosta do Hulk, nem o Kel empatou. Como diria o Zagallo, vai ter que engolir. E o Rondon fez o gol da vitória do Zenit, 2-1, ganhou lá do Borussia, estádio lotado, tudo, mas o Borussia tinha vencido o primeiro jogo fora de casa por 4-2 e, portanto, deu Borussia. Então, se classificaram Borussia, Manchester, Real Madrid, Chelsea, PSG, Barcelona, Bayern de Munique e Atlético de Madrid. E você sabe o que vai acontecer agora? Um sorteio aleatório. Isso. Que pode cair qualquer um com qualquer um. Não tem critério. Pode cair Barça e Real Madrid. Pode cair Barça e Borussia. Pode cair Atlético de Madrid, Real Madrid. Real Madrid. Pode cair. Quer dizer, pelo menos eles falam que o sorteio é aleatório. Né? Aqui o Marcos do setor André Cristina. Qual jogador que o Vila pode trazer com tradição para a Série B? Responde aí pra mim, gente, por favor, que eu não estou em condições, não.
Vila já trazer com tradição? Traz o Marcelinho mesmo. Traz pra mim com tradição em Série A, que aí fica muito melhor. Traz o Marcelinho Paraíba mesmo. Geraldo Fortunato, estou estranhando a calma do Dante Keller. Ele nunca foi assim. Boa noite a todos. Geraldo, obrigado, Geraldo Fortunato. Pô, mas hoje eu pedi pro Vila Nova criar vergonha e largar de deixar de prestar conta no geral. Você ainda tá, acho que o Vila precisa, depois de uns 10 anos sem prestar conta, começar a prestar conta. É porque o que não tem remédio, remediado está, né, Dante? Não, se não remediar agora, professor, ó, aí não adianta. Eu mesmo não acredito mais, se não... Pessoal, esse negócio de mala branca e mala preta acaba com o futebol brasileiro. O futebol tem que ser jogado em campo. Não, tem mala branca todo jogo, André. Só que o time paga pros próprios jogadores. Todo jogo tem mala Bicho branca. é mala branca. Vocês acham que o Vila Nova com o Tim e o Rony vai em algum lugar mesmo? Não tem dinheiro, não é melhor vender o Vila? Não entendi a mensagem, não. Não, o Tim e o Rony são as pessoas ideais ali para mexer, principalmente sem dinheiro, porque eles têm amor ao clube. Eles entendem do ramo, entendem do que deve ser feito agora. São pessoas de credibilidade e confiança. Olha, é com eles mesmo que o Vila tem que André, se mexer. Esse time do Goiás no Brasileiro vai disputar rebaixamento e nada mais, ok? Assinado Anderson de Trindade. Todo mundo pensava isso no ano passado e olha o que deu. André, sabe dizer o que aconteceu com o Ricardo Lima, radialista? Mário Pereira. Conversei com o Ricardo Lima anteontem, marcamos um encontro aí pra gente tomar uma. Ele tá viajando, né? Tá lá no Acre. Ele faz viagem, trabalha com material hospitalar. Vai e volta. E marcamos uma cervejada aí pra gente reunir um grupo aí. Tony Marcos de Nerópolis está parabenizando o programa. Torce para o Goiás. Conhece o Tony Marcos lá em Nerópolis, Dante? Deve conhecer. Acho que eu conheço. Acho que é o Carequinha. Será que é? Carequinha? Se não for, tem um menino lá que assiste sempre. Mas tem muita gente que assiste, tem gente que assiste lá. O Canhete do São Paulo seria reforço para o Goiás? Seria. Pergunta do William. Para mim seria. Bom jogador. Claro. O programa de vocês está muito bom. Será que o Tigrão poderá participar da Copa Verde 2015? Gilberto. Depende de convite, né? Não, depende de ser técnico. Depende da federação querer. Depende da federação querer e vou falar, é a única maneira do Vila Nova ter um calendário no primeiro semestre. Não, se for por índice técnico, o Vila tá dentro. Só depende, por isso que eu faço. Só o Vila querer. Depende da federação. A federação, esse ano ela não quis que ninguém participasse. Se ela quiser que o Vila participe, pelo ranking da CBF. Os times que teriam direito de participar da Copa Verde, campeão e vice goiano. O Goiás não se interessou e o Atlético não quis nem ouvir. Não compensa. Porque o Atlético estava disputando rebaixamento, estava com muitos problemas na época, não quis nem ouvir negócio de Copa Verde. Aí ia ter que partir para o terceiro, quarto, quinto, sexto colocado do campeonato, ia ocupar 8 datas da competição. O Vila na Copa Verde é um atrativo. Seria, né? Melhor até a Copa Verde, que já vai com verde e vermelho, já começa... Pensou o Vila ganhando a Copa Verde? Ai. É isso aí. Terminou? É isso aí. Um abraço, Dante. Outro. Um abraço, Jean. É isso aí, André. Como diria Eric Maravilha, um abraço a quem me abraça. É isso aí. E amanhã a gente volta. 1h15 da tarde tem o PUC TV Esportes primeira edição. 1h30 da tarde, o Brasil Esportes. E 7h15 da noite a gente tem um encontro marcado aqui na PUC TV Goiás.